Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a pastora Ana Azevedo, aqui da Comunidade Metodista de Brodowski. Pastora Ana, seja bem-vinda ao podcast. Obrigado, pastor Alexandre. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Vamos estar conhecendo um pouquinho da pastora Ana, né? É isso aí. Quem que é a pastora Ana? Eu sou daqui, né, da Comunidade Metodista de Brodowski. Já faz quase 30 anos que eu me converti ao Senhor. Eu sou casada com o Zé Mário Azevedo, o Zé Mário do Espetinho. E tenho 3 filhas, a Juliana, a Josi e a Jocasta. E eu tenho 2 netinhos e 2 netinhas. Já está fazendo propaganda pro Zé Mário, já, né? Já. Melhor espetinho de Brodowski. Melhor espetinho. Olha, Mário, eu vou fazer propaganda do teu espetinho e na hora que eu passar lá, você tem que me dar um espetinho. Pode ir lá que vai caprichar. Ô, Ana, fala um pouquinho da tua infância. Você é conterrânea aqui de Brodowski mesmo? Veio de algum lugar? Conta um pouquinho pra gente. Não, eu não sou daqui de Brodowski, não. Eu nasci na cidade de Altinópolis. E morei bem pouco tempo em Altinópolis. Depois passei por Serrana, pouco tempo também. Depois os meus pais foram para Ribeirão e eu tinha menos de 3 anos de vida. Aí fiquei em Ribeirão Preto até os 19 anos, quando eu me casei e vim para Brodowski. Eu fui criada em Ribeirão. Sempre fui criada assim em bairros mais pobres da cidade de Ribeirão. Eu morei no Ipiranga durante um tempo da minha vida. Morei era o antigo Morro do Cipó, que é a Vila Branges hoje. Uhum. Morei na Sambra, que é a antiga Sambra também. Logo aqui na entrada de Ribeirão Preto. E morei na Vila Carvalho. Era bairros pesados. E eu fui criada ali. Eu e mais 5 irmãos. Nós somos em 6 irmãos. Meu pai era jardineiro, ele tinha uma renda muito baixa. E a gente sempre morava em casa muito pobre, muito humilde, de chão de terra batida, de fogão a lenha, de cerca. Não existia muro, era cerca. Foi uma infância difícil, porque foi uma infância de muita limitação, de muita pobreza, de material de escola, de lanche na escola, então de roupa, de calçado. Então, a gente passou por muita privacidade, tem roupa de frio. Então, nós sofremos muita escassez, muita pobreza. Era uma infância boa, porque eu fui criada junto com 12 primos, tudo praticamente no mesmo quintal. Tudo junto. Tudo no mesmo quintal. Então, era muita criançada, muito adolescente. E tudo que a minha tia fazia era para toda a criançada. E era tudo gostoso. Um comia, todo mundo comia. Todo mundo comia. Se ela estourava pipoca, não tinha quantidade. Quanto mais fazia, mais a gente comia. E tudo que fazia pirulito, fazia melado, qualquer coisa que fazia era muito bom. Mas essa parte das privações me atrapalhou muito, a minha fase adulta, minha fase jovem, porque eu fiquei muito complexada, me sentia muito inferior às pessoas, fui trabalhar de empregada doméstica. Aí você vai trabalhar de empregada, você é a última pessoa a comer. Você começou nova? Eu comecei a trabalhar com 9 anos. Nossa! 9 anos. A minha mãe a gente morava ali na Vila Carvalho, já morava na Vila Carvalho. E eu ia a pé em frente ao Hospital da Santa Casa. Com 9 anos. E é lógico que eu não trabalhava. Eu lavava a louça, eu varria o chão. Era um bar, hoje é uma loja de noivas. Mas era um bar, então eu lavava os copos, eu lavava o chão, eu lavava a calçada. Eu fazia o serviço ali, eu estudava, eu entrava 12:30 na escola. Então eu entrava no serviço, creio que por umas 7:30 da manhã. E depois eu saía 12:00 do bar. Aí eu ia a pé, eu tinha que ir bem rapidinho, porque eu estudava na Vila Mariana e era bem longinho. Então, eu comecei com 9 anos. E nessa caminhada de trabalhar de empregada doméstica, a gente passa por muita humilhação. Uhum. Então, você nunca come o que os patrão comem. É lógico, a gente não tinha nada do que eles tinham. Tudo era diferente da minha realidade. Então, eu me sentia muito inferior, muito mal.
E isso me atingiu muito. A minha baixa estima minha baixa estima era muito baixa, né? Uhum. E isso teve, assim, depois que eu conheci a Jesus, que eu conheci a minha verdadeira identidade. Mas eu trabalhei toda a vida, até meus 18 anos, né? Na verdade, eu trabalhei 9 anos em Ribeirão e em casas. A maioria dos meus empregos foi em casas domésticas. E trabalhava para ajudar dentro de casa? Trabalhava para ajudar meu pai, dava todo o meu dinheiro para meu pai. Era muito filho, era muito gasto, e ele falava, vocês têm que me ajudar, vocês têm que me ajudar. E a gente era 5 filhas, somos 5 mulheres e um homem. Uhum. E o meu irmão, ele tá do meio para frente, ele é dos caçula. E salário de menina era muito pouco. Então, mais que a gente dava tudo para ele, para ajudar em casa, era uma ajuda muito pequena. Ele também ganhava pouco? Ele também ganhava muito pouco, porque ele fazia jardim. Às vezes ele também iria de bicicleta. Era uma vida muito sofrida. Era tudo com muita dificuldade. Tudo. Sua mãe tomava conta da casa, dos filhos menores? Minha mãe sempre cuidou da gente. Ela nunca saiu para trabalhar. Tem esse lado muito bom da minha infância, que apesar de ser a gente ter vivido toda essa privacidade, passado por muitas necessidades, e a minha mãe não conhecia a palavra, mas ela foi uma mulher sábia. Então, a minha mãe, se tinha fubá, ela caprichava no fubá. E aí, todo mundo comia o que tinha. Aí você chegou a passar fome, Ana? Ai, passamos muita necessidade. Assim, de chegar a hora do almoço, por exemplo, e ter só o arroz. Uhum. Né? Chegou muitas vezes, aconteceu isso, muitas vezes. Mas a minha mãe nunca brigou com meu pai, ela nunca murmurou. Né? Ela nunca deixou a gente fazer nenhum comentário a respeito do meu pai. Ela ensinou a gente a honrar e respeitar o meu pai, todos nós. Ela sempre passou isso. E era assim, a gente tinha a presença dela. A presença dela e do meu pai foi muito importante. Meu pai, ele ensinou muita coisa boa. Apesar dele ser um homem que bebia demais, ele era um homem agressivo, ele era um homem violento. Né? Eu lembro que com uns 10 anos de idade, mais ou menos, ele discutia muito sozinho, porque ele bebia demais. E ele lá falando, discutindo, ele tinha uma garrucha. E ele deu um tiro, saiu vários tiros dentro de casa. E eu estava deitada numa cama de solteiro e as paredes eram de madeirite, aquele madeirite fininho. Uhum. O tiro era um barraco. E o tiro, ele conseguiu passar 2 paredes e passou por cima da minha cabeça. Nossa! Ficou assim, foi acho que uns 5 centímetros mais ou menos da minha cabeça. Eu estava deitada e ele estava lá falando, bêbado. Né? E ele acabou pegando essa garrucha lá e acabou atirando. E Deus me livrou, aquele dia me guardou. Uhum. Né? Então foi muita experiência, a gente teve muita experiência com ele ruim, por ele ser assim. Ele era muito exigente, ele era muito crítico. Ele era uma pessoa muito agressiva, de jogar as coisas, né, de falar palavrão. Mas quando ele bebia. Quando ele estava bom, ele ensinava muita coisa boa. Ele tinha muito princípio. Né? Apesar dele não conhecer a Deus, mas ele era um homem muito trabalhador, ele tinha muita coisa boa, ele deixou muita coisa boa pra gente, ele e minha mãe. Você falou que você trabalhou até os 18 anos, né? Quando que o marido entra aí? Quando você conheceu o marido? Então, eu tinha vontade de conhecer a Aparecida do Norte. Eu era muito idólatra. E eu tinha muita vontade de ir. E eu ganhei a passagem para mim conhecer a Aparecida do Norte. Fiquei feliz demais. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu tinha feito uma promessa que quando eu chegasse lá, eu queria entrar dentro da Basílica e queria pagar um voto que eu tinha feito. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 18 anos. Aí, quando eu cheguei lá, estava chovendo, era bem de madrugada, estava chovendo. E eu tinha ouvido as conversas dentro do ônibus, era uma mocinha bem tímida, né? E não conversei com ninguém, eu estava com a minha família, meu tio, minha prima, meus primos. Então, eu era só com eles que eu falava. E aí, eu tinha ouvido, esse que é o meu esposo hoje, a noite toda dentro do ônibus, contando piada, fazendo graça. Ele era muito falante, muito, né, extrovertido.
E a hora que eu cheguei lá, eu chamei os meus primos pra gente entrar na Basílica, que eu tava doida pra conhecer. Aí eles não quis, porque eles já tinham ido. E aí, não, depois mais tarde a gente vai, tá chovendo ainda, é muito cedo, tá até escuro e tal. E aí entra o Zé Mário na conversa, sem a gente nunca ter se visto. Ele entrou na conversa e ele falou assim pro meu primo: ô Zé, se você quiser, eu levo ela lá pra conhecer. Ô Zé Mário. Eu fiquei meio assim, porque eu, né, não conhecia ele. Mas aí o meu primo, eu confiava no meu tio, confiava nos meus primos. Mas na hora já olhou assim, já... Você houve o teu interesse também? Falou, Não. Mas tinha aquela inocência de tipo, por que ele quer me levar? Fiquei meio um estranho, nunca vi na minha vida, né? Imagina. Só da tua parte, né? Só da minha parte, né? Aí ele falou assim, o meu primo me olhou e falou assim, pode ir, a gente conhece ele. Pode, porque eles já se conheciam. E aí eu fiquei meio inseguro, mas falei, eles conhecem ele sumir comigo, ele não vai, né? Aí eu fui, conheci... O Zé Mário ele é mais velho? 2 anos só. 2 anos. Mais velho que eu. Tinha 20 anos por aí, então. Aí a gente foi, eu fiquei meio constrangida, porque eu queria rezar, eu queria... Mas não foi conversando nada no meio do caminho? Fui meio sem graça, eu não lembro, assim, do que a gente conversou, eu não lembro, mas eu lembro que eu estava bem tímida. E aí a gente foi, ele me esperou, eu fui lá, dei a minha oferta, rezei o que eu tinha que rezar, vi a imagem e tal, e quis voltar pro ônibus, porque eu não tinha muito assunto com ele, né? Aí a gente voltou pro ônibus, meus primos ainda estavam lá, minha prima. E aí, depois a gente ficou dentro do ônibus, aí eles saíram, ele saiu também, o Zé Mário. E eu sei que aconteceu uma situação lá que ficou eu e ele, mais umas 2 pessoas, 3 no ônibus, que eu nem conheci, porque era pessoa de Brodowski, eu era de Ribeirão. E a excursão tinha saído de Brodowski. Então eu não conhecia ninguém, só os meus primos. E aí ele ofereceu de novo, ele falou, se você quiser conhecer os pontos de venda, as barracas, tem muita coisa lá. E tinha construído aquela ponte nova que liga a igreja velha na nova, então era uma novidade. O Papa tinha ido lá aquele ano, então tinha foto do Papa para todo lado. Aí ele falou, se você quiser conhecer a cidade, eu te levo, porque eu venho aqui quase toda semana. Eu não tinha o que fazer, falei, bora lá. Aí a gente foi. Aí a gente andava e voltava pro ônibus, porque eu comprava bugiganga e voltava pro ônibus, para dar também uma satisfação para minha família. E a gente ficou assim o dia inteiro, aí a gente se conheceu. Só que, pra mim, assim, como ele era de Brodowski, eu não tinha nada com Brodowski, eu achei que aquilo ia acabar ali. Mas ele ficava te especulando. Ficava. Onde você mora? Ficava, ele falava, ai, sua mãe, você vamos tirar foto junto, porque aí você vai mostrar pra sua mãe, naquele tempo a gente falava pão. Ai, a hora que a sua mãe via essa foto, aquelas fotos de binóculo... A hora que a sua mãe ver a nossa foto, ela vai falar, nossa, minha filha arrumou um pão na Aparecida do Norte. Então já tava te jogando, já tava me jogando 7-1 já. E aí, o último posto de gasolina... Você falou de binóculo, eu lembrei agora. Era aquele bem pequenininho que você colocava no olho e aparecia a imagem lá. Pena que eu não tenho mais, sumiu nas bem mudanças. Muito antigo, 40 anos atrás. Não, eu falo porque a minha família tinha. Na hora que você falou, eu lembrei que a minha mãe tinha muito, minha avó, né, na família. Eu falei, olha que interessante. E aí, ele falou pra mim que ele queria meu endereço. Eu falei, eu não vou dar endereço pro cara, né? Imagina. Não tinha telefone, naquele tempo não tinha celulares, era só telefones fixos, eu também não tinha. Só que ele tinha contato dos meus primos, né? Mas você tinha vergonha de, tipo, ele te conhecer onde você morava, algo do tipo assim, ou não? Não tinha. Não? Não tinha. Eu tinha uma irmã, eu tenho, né? Uma irmã que ela mostrava a nossa casa e tinha uma casa, era até uma casa de alvenaria pintada de verde clarinha. Que era perto e falava que era perto. Você. Então ela mostrava para as amigas da escola, que da escola dava para ver nossa casa. Então ela falava, eu moro lá naquela casa. As meninas falavam, na verde? Ela falava, E eu não. Eu levava as minhas amigas, a gente falava mocó. A gente chamava mocó, rancho. E eu não tinha vergonha, de jeito nenhum. Mas essa minha irmã caçula, ela tinha muita vergonha. E aí ele foi e conversou com meus primos. Eu quero saber onde sua prima mora.
E eu tinha namorado. Eu namorava um rapaz, não gostava dele, mas eu tinha namorado nessa época. Ele tinha ido para São Paulo, meu namorado, porque a irmã dele tinha sido assaltada lá. E arrumaram um serviço para ele na Chrysler, né, naquele tempo. E aí ele me deixou em Ribeirão e foi para São Paulo. Ah, mas o Zé Mário não sabia. Sabia. Eu falei para ele que eu tinha namorado. Ah, olha só. Mas ele não... Malandro esse Zé Mário, hein? Não respeitou. Não queria nem saber. Não. Aí ele foi. Aí, numa segunda-feira, na próxima segunda-feira, ele bateu na minha casa. Eu trabalhava numa firma, numa cromadora nessa época, perto da minha casa. Ele chegou lá e perguntou pra minha mãe. E a minha mãe, eu comprava aquele tempo, vendia enxoval na porta. E eu comprava enxoval, pagava em 12 vezes no cartãozinho que eles faziam. Então eu comprava bastante coisa assim. E aí ela falou, ô Ana Maria, a hora que eu cheguei para almoçar, ela falou, Ana Maria, veio um moço aí perguntar de você, eu acho que é desses daí que você compra. Aí eu falei, não deve ser, não, hoje não é dia de eu pagar ninguém. Aí eu fiquei meio assim. Aí ela falou que ele vai voltar. Mas já fazia um tempinho já. Hã? Já fazia um tempinho. Ele tinha ido, assim, ele tinha ido uns 10 minutos antes de eu chegar, 15 minutos. Não, mas fala assim, desde o tempo que você foi... Não, na semana da frente ele já foi. Ele já descobriu o meu endereço e já foi. Já baixou lá. E aí a gente não se encontrou, ficou apaixonado, foi amor à primeira vista. E aí ele voltou à tarde, como ele não me encontrou, ele trabalhava de pedreiro em Ribeirão, ele voltou à tarde. Aí ele voltou, eu estava voltando do serviço, eu vi ele numa roda de... Eu conhecia todo mundo na Vila Carvalho, porque eu fui criada ali. A gente foi criado tudo junto. E aí eu falei, gente, não é possível, aquele cara de Brodowski tá ali. Eu não acredito. Aí deu aquele frio na barriga, perdi o rumo. Mas você não tinha gostado? Tipo assim, eu achei ele bacana. Mas eu falei, mas de Brodowski, ele perdi a noção, assim, se era... Nossa, pensando assim da nossa terra. Não, mas é outra cidade, eu não conseguia pensar se eu vou namorar um cara que é de outra cidade. Não consegui pensar. Eu gostei dele, ele era alegre, divertido, falava muito, mas muito gentil. Mas eu não via possibilidade da gente namorar. Quando eu vi ele, falei, meu Deus, esse cara é atrevido demais. O que ele veio fazer aqui? Aí ele me acompanhou e foi até na minha casa. Falei para ele onde eu morava, ele falou, não, vamos descer lá. Porque meu pai ficava muito tempo em bar. Então ele já conheceu meu pai e eles já foram pro bar. Aí ficaram amigos do peito, imagina. Ganhou o pai primeiro. Ganhou meu pai. Meu pai amava o Zé Mário. Eu creio que é o dos genros que meu pai amava, defendia, sabe? Ele amava mesmo. E aí ele foi em casa nesse dia, já conheceu minha mãe, já conheceu meu pai. Aí ele falou, amanhã eu volto aí. Falou pro meu pai, pra gente conversar sério. Eu falei, você vai conversar o quê com meu pai? Vou te pedir namoro. Que pedir? Você não pediu nem pra mim ainda. Pra você nem precisa. Falou desse jeito? Pra você não precisa. Eu sei também que você não queria nem saber do namorado que tava pra fora. Não, né? Imagina. Não, pra você não precisa. Eu sei que você já vai... Você quer me namorar. Você tá doida pra me namorar? Tá bom. Aí ele foi no outro dia. Foi mesmo. Foi, conversou com meu pai, conversou com a minha mãe, jantou na minha casa. E aí... É bem atrevido mesmo. Nós namoramos 11 meses e casou. Ó. Aí vim para Brodowski. Aí veio pra cá e já ficou aqui, não saiu mais. Nunca mais saímos daqui. Ô, Ana, conta um pouquinho da tua conversão, como é que aconteceu, foi nesse tempo, foi depois? Então, aí eu vim pra cá, eu era pessoa bem praticante, eu gostava de dar catecismo, gostava de ir nas casas, rezava terço. Eu era bem assim, eu gostava de participar da Igreja Católica. Eu tinha um trabalho que chamava Pastoral da Criança, deve ter ainda. Uhum. E eu era bem envolvida, junto com as irmãs da Igreja Católica. Mas foi um tempo assim, muito difícil, porque eu deixei toda a minha família em Ribeirão. Então, eu não tinha amigo aqui,
Eu não tinha ninguém da minha família que... Aí eu tive minhas meninas e o Zé Mário, ele bebia demais, então eu ficava muito sozinha com as duas. Eu tive as duas primeiras filhas minhas, a Juliana, quando tinha 8 meses, 6 meses, eu fiquei grávida da Josi. Mas foi logo assim, depois que você casou? Quando eu fiz 3 anos de casado, eu já tinha as duas. Eu demorei 1 ano para casar e tive as duas, uma num ano, outra no outro. Foi muito rápido. E aí ele bebia demais, demais, demais. E ele era muito ausente, ele me deixava muito sozinha. E eu muito religiosa e ele muito assim, muito... Não queria compromisso com Deus, não queria saber. Ele queria divertir, queria beber, queria ir pro jogo. Eles tinham... Meu cunhado era técnico do 15 de novembro, aquele tempo. E ele gostava de acompanhar o time, tinha torcida e tal. E eu, assim, eu sofria porque ele bebia demais, eu me sentia sozinha, a minha família não estava aqui. E foi nessa época que uma prima minha se converteu e eu tinha a vida certinha. Né? Casei direitinho, cuidava das minhas filhas, fazia tudo bonitinho. E a minha prima, eu julgava que ela tinha uma vida toda torta. E, de repente, ela se converteu. E eu vi Deus fazendo a obra na vida dela. Eu fui vendo ela ser transformada dia após dia. E aí ela vinha e pregava para mim. Ela falava de Jesus para mim. E eu falava, esse negócio de ser crente é coisa para quem tem um passado sujo. Porque... Tipo, eu tô de... eu tô de boa. Tem pecado nenhum aqui. Tem pecado nenhum. Casei bonitinha. Não matei, não roubei. Nunca matei, nunca roubei. Casei bonitinha, só tenho um marido... Então, tudo certo. Mas ela foi pregando para mim. E todo problema que eu tinha, ela oferecia oração. E ela orava e eu ouvia. Era muito diferente as atitudes dela. Por exemplo, eu levava minhas filhas para benzer, por exemplo. Então, aquela que benzia, eu não entendia nada que ela falava. Porque ela falava baixinho, então eu não entendia nada. E quando ela falava para mim, vamos orar por ela, aí eu não sabia orar. Eu sabia rezar. Aí ela, vamos orar por ela. Aí a Juliana estava com febre, estava com problema, aí vamos orar por ela. Aí eu ouvia ela falando com Deus. E eu ficava muito admirada. Falei, nossa, como ela fala com Deus, assim, direto. Eu acho que o que mais traz impacto das pessoas quando... de repente é uma oração que a gente faz, né? Eu lembro, assim, de situações onde eu fui visitar... Você tá falando de Deus ali é uma coisa, mas na hora que você para fazer oração, parece que mexe, né? Porque, tipo assim, parece que é algo novo, né? É algo novo, gente não conhece. E eu gostava demais quando as pessoas oravam por mim. É assim, eu ficava prestando atenção em cada coisa e ficava imaginando, nossa, como que essa pessoa sabe tudo que eu tô precisando? E aquilo, a oração vai fluindo, e... Não sei, a gente, na ignorância mesmo, a gente sabe que não foi uma coisa decorada, não foi uma coisa preparada. Você sabe que tem algo ali diferente. E ela fazia as orações e as coisas aconteciam. Eu via as coisas acontecer. E aí ela me chamava para... Era a comunidade metodista de Brodowski, que estava se iniciando nessa época. E a igreja ainda era pequena lá, perto da Velha Guarda. Ali na esquina. Ali. Era ali na esquina. Onde hoje é o doutor Alfredo. Hoje é o consultório, né? Aí ela vivia me chamando e eu falava, Vera, eu sou católica, apostólica, romana. E eu nasci católica. E eu vou morrer católica. Eu não quero ser crente. Se tá bom para você crente, seja crente. Mas para mim tá bom ser católica. Você eu quero ser deu trabalho assim. Pra irmã, então? Dei muito trabalho. Dei bastante trabalho. Eu era muito topetuda. Eu zombava. Eu falava as coisas que eu sabia que ia ofender. Eu tinha coragem de ofender as pessoas. Eu humilhava as pessoas por causa da Bíblia, porque já tinha sido pecador e agora é crente, estava com essa Bíblia aí, com esse tijolo debaixo do braço. E aí um dia ela me convidou, ela falou, Ana, vai vir uma irmã de Ribeirão e eu gostaria muito que você fosse, ela é uma bênção e eu queria muito que você fosse. E assim, ela já tinha me chamado demais para ir. Aí eu falei, eu vou, porque pelo menos aí ela para.
Eu vou uma vez e já, ó, agora eu não vou nunca mais, me esquece. Aí eu falei, tá bom, eu vou então, mas eu só vou essa vez, tá bom. Aí era durante o dia. Eu queria entrar de ré na igreja, porque eu não queria que ninguém visse eu entrar naquela igreja. Eu era envolvida com o encontro de casais com Cristo, com a pastoral da criança, com a catequese. Ia nas missas e falei, já pensou se alguém me vê entrar numa igreja de crente? Eu dentro de uma igreja de crente. Aí eu não quero que ninguém me veja. Aí eu fui. Aí eu vi aquele povo tudo fechou o olho, orando tudo junto. Para mim foi uma bagunça aquilo. Porque eu não estava acostumada com aquilo. Cada um falando uma coisa, falei, nossa, Deus deve ter ficado louco. Como que Deus vai entender uma bagunça? Eu tinha uma vontade de rir, Alexandre. Quase que eu caí no riso lá. E aí terminou tudo, aquela reunião, foi uma reunião bem rápida, uma palavra bem rápida, uma oração. Aí ela me pega, vamos lá que eu quero que a irmã de Ribeirão faz uma oração para você. Eu falei, mas tá tudo bem, eu não preciso de oração, não quero que faz oração. Tá tudo bem, não, bem resistente. Tava. Não, mas é importante, porque você já tá aqui, e ela vai te abençoar, e não sei o quê. E ali eu tava dentro da igreja, eu tive que ir. Aí tá bom, é a última coisa que eu vou fazer, então vamos lá. Aí fui lá. Aí, que eu acredito assim, que foi uma experiência tremenda, que isso eu lembro como se fosse hoje. A mulher olhou para mim, eu não conhecia a mulher, ela olhou para mim, ela fez uma pergunta para mim. Ela perguntou assim, você acha que todo mundo vai para o céu? Aí eu falei, é lógico, é claro que vai. Aí ela falou, e você acha que todo mundo é filho de Deus? Eu falei, claro, com certeza. Aí ela falou assim, olha, lá em Gênesis 1:27, e eu não sabia o que era Gênesis, o que era Salmo. O que ela tá falando? O que ela estava falando, não sabia nada. Eu tinha uma Bíblia que eu tinha comprado do padre, que eu falei, padre, essa Bíblia que eu posso comprar, porque eu não quero me contaminar com esses negócios de crente. Não, filha, essa é da editora Ave Maria, pode comprar. E aí levei essa Bíblia Ave Maria para casa. E aí quando ela me falou isso, ó, lê Gênesis 1:27, e você vai ver ali que está escrito que Deus criou o homem à sua imagem. Então você vai ver que o homem ele foi criado, então ele não é filho, ele é criação. E quando ele passa a ser filho de Deus, quando ele se torna filho, aí você vai lá em João 1:12, e eu ficava assim, ó, Gênesis 1:27, ai meu Deus, decorando. Gênesis 1:27, eu não posso esquecer. E João 1:12, João 1:12, até hoje. E aí ela falou, né? Está escrito João 1:12, falou que estava escrito, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí você precisa aceitar Jesus. E eu tinha uma barreira com o nome de Jesus. Eu falava Maria, José, João, Pedro, Antônio, mas Jesus era muito difícil para mim. Eu tinha uma resistência muito grande no nome de Jesus. E quando ela falou, você precisa aceitar Jesus, aí eu falei, mais essa, né? Tá bom, eu pensei comigo, eu aceito Jesus, mas crente eu não vou ser. Tá bom. Aí ela fez a oração, eu repeti, ela orou por mim, fui embora para casa. Você acredita que eu peguei um cheiro, que eu acredito que é o perfume de Cristo. Eu peguei aquele cheiro, que eu lavava a blusa que eu tava, eu lembro que eu tava com uma camiseta pink, e depois eu cheguei em casa, tomei banho, lavei a camiseta. Quando eu fui passar a camiseta, eu senti aquele cheiro. Eu falei, da transpiração aquele cheiro que mas era aquele cheiro que não era meu, sabe? Era um cheiro diferente, que me fazia lembrar da igreja, me fazia lembrar do Gênesis 1:27, me fazia lembrar de João 1:12, me fazia lembrar da oração de entrega que eu fiz naquela tarde. E assim, eu fiquei várias vezes, eu lavava a camiseta, e quando eu punha a camiseta, eu sentia aquele cheiro. Quando eu passava a camiseta, aquele cheiro subia. Foi muito uma experiência que eu tive com essa questão do cheiro na camiseta, que não era o meu perfume, não era o sabão, entendeu? Era um cheiro diferente. E aí, eu depois disso, eu não quis saber, continuei, não quis saber de Jesus. Não foi mais também? Não, fui mais. Falei, nunca mais, eu sou católica, nunca mais, acabou.
Aí eu fui para Aparecida do Norte, paguei uma promessa, fiz questão de falar para ela, arruma meu cabelo, capricha, porque eu vou para Aparecida do Norte. Achei que ela ia me falar um monte, ia me falar de Bíblia. Ela falou, ai, que bênção, né? Que Deus te proteja e tal. E orou tudo na minha cabeça de novo. Aí eu fui. Aí teve a inauguração, porque aí o pastor Jefferson alugou o salão, que é o depósito do nosso, agora. Eu lembro. Ia ter a inauguração do novo salão. E aí ela veio com essa conversa de novo. Ai, você tem que ir, porque vai vir um pastor Jefferson que está nos Estados Unidos, e ele é uma bênção, e vai vir um pessoal de Ribeirão fazer teatro, e você tem que levar as meninas. E as minhas meninas já estavam indo na igreja, que de domingo de manhã tinha estudo, e ela pedia para levar minhas meninas. Então, ela levava as duas mais velhas, ela já sabia ler. Ela estava bem empenhada. Tava. Ela pagou um preço muito grande pela minha vida. E ela levava as meninas, e as meninas chegavam com os desenhos, contava a história de Moisés, contava a historinha de Davi. E eu não sabia nada. Nada. E daqui a pouco essas meninas com 6 anos estão sabendo mais do que eu de Bíblia. E aí ela, não, você tem que levar as meninas, elas vão gostar, vai ter teatro, vai ser legal e tal. Aí chamou o Zé Mário. O Zé Mário zombava de crente, jogava bombinha nas igrejas, gritava veneno nas aleluia. Era assim, era um terror. E aí ela chamou a gente, vamos, porque é a inauguração, é o culto da família, no domingo à noite, não sei o quê. Aí o Zé Mário falou, vamos. E eu jamais imaginava que ele queria ir. Aí ele falou, não, vamos. Aí a gente foi, teve um teatro, que eu também me marcou demais, que falava da história de 2 reinos, que era o reino de Deus e o reino das trevas. Eu não gostava nem de falar de diabo, né? Eu falava capeta, né? Cruz credo, deixa o capeta quieto lá. Mas falou da história de 2 reinos e eu me vi ali como que eu estivesse no reino das trevas e que houvesse ali uma batalha dos anjos de Deus pela minha vida, pela minha família. E eu me vi ali. E aquele dia, quando foi pastor Jefferson, ele estava nos Estados Unidos fazendo missões, e ele fez o apelo, e eu entendi no meu espírito o que era aceitar Jesus como seu Senhor. E aí estava a Marilda, minha irmã, já morava aqui em Brodowski nessa época, o Zezinho, meu cunhado, estava o Zé Mário, minhas meninas. E aquele momento, no meu coração, eu reconheci que eu precisava de Jesus, naquele momento. E aí, assim, eu esqueci que eu era católica, que eu ia mudar de religião. E aquela sinceridade, aquele desejo de realmente entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E eu estava com a Jocasta, que é a minha filha caçula, ela estava dormindo no meu colo. E eu fiquei em pé quando ele fez o apelo, com ela no colo, dormindo. E eu não quis saber se o Zé Mário ia aceitar ou não, o Zezinho, meu cunhado, a Marilda, quem ia, quem não ia. Eu ia aceitar Jesus naquela hora. E a hora que eu levantei com a Jocasta para ir, eles levantaram e foram também. Aí foi muita gente naquela noite. Tinha muito visitante. A igreja era pequenininha até aí. Mas aquela noite teve muita gente fazendo visita. E aí eu fui para frente. O Saulo estava na igreja. Ele tinha a Viviane bem pequenininha. Ela era bem bebê. E aí eu lembro que ele falou para mim, ô irmã, deixa eu pegar sua menininha. Ele deve ter ficado preocupado, porque eu era, né? Medo até de eu ficar manifesta. E só que foi uma atitude muito linda do Saulo, porque eu nunca tinha visto ele. Ele era jovem, e ele ofereceu para pegar minha menina. E eu ia muito na missa, eu ia nos terços, e se eu chegasse e não tivesse lugar para mim ficar sentada, eu ficava em pé. E parece que ninguém se importava. E ele se importou. E aí outras pessoas veio, me abraçou e tal. E tá, a gente foi embora, eu me senti muito bem. Aí o próximo culto era na quarta. Só que aí a irmã já não fazia tanta questão, porque eles chamavam de quarta da libertação. Então o negócio era forte. Aí acho que ela pensou, melhor eles nem ir, deixa eles em casa. Não vai dar muito certo. Vai espantar eles. Só que o pastor despediu do culto no domingo e ele falou, gente, até quarta-feira tem culto às 8 horas. E aí o Zé Mário se ligou que tinha culto, ele já prestou atenção. Aí ele chegou do serviço, ele fazia 1 ano que ele tinha parado de beber. Ele já, né, não estava liberto, mas ele tinha parado de beber. E eu, assim, era muito insegura, tinha medo dele voltar
Aí eu pensei, melhor ele ser crente do que ele voltar a beber. Eu não, né? Ele. Aí ele chegou do serviço na quarta-feira e eu nem tava aí pro culto da quarta. Aí ele chegou na quarta-feira e ele falou pra mim, se eu tivesse aí minha calça limpa, minha roupa limpa, aí no jeito eu ia no culto hoje. Falei, gente, né? Aí a Juliana sempre foi muito falante, né? Sempre gostou também de se envolver. Aí a Juliana falou, ai, pai, eu vou com você. Ah, então vamos, filha. Aí me perguntou, eu tava na novela, falei, vou ficar assistindo novela. Jocasta ia dormir mais cedo, tinha um bom argumento. Aí ele foi. Aí eu falei, não, lógico, você tem roupa, tá arrumada a sua roupa. Aí ele tomou banho, jantou e foi pra igreja. Quando ele chegou da igreja, eu tava assistindo novela, e ele chegou na porta, ele falou assim pra mim, aquela filha da irmã Ana, a Liliane, ela cantou o Salmo 139. Falei, gente, o quê? Cantou o quê? Ela Nem cantou sabia. o Salmo 139. Aí eu tinha uma Bíblia aberta na minha estante, que eu deixava lá para dar sorte. Aí ele foi procurar o Salmo 139 na Bíblia para ler a letra da música que ela tinha cantado. E aí no domingo ele já falou, então a gente vai na igreja hoje. Né? Aí eu falei, eu tenho que ir, porque... Tá indo? Ele tá indo, ele vai largar de beber, né? Vai endireitar, então eu tenho que acompanhar ele. Aí eu fui, mas eu já fui assim, eu tinha muita resistência, mas dentro de mim eu sentia uma coisa. Eu sentia uma alegria, eu tinha algo diferente dentro de mim, que me atraía para aquele lugar. Os louvores, a palavra. E nunca mais, até hoje. E quando você se converteu mesmo, assim, teve essa resistência, assim, da parte da família? Tipo, minha filha se tornou crente, ou as irmãs, ou gente mais próxima. Como é que foi lidar com tudo isso? Foi muito até difícil. Até com amigos também? Muito difícil, porque eu sou a filha mais velha. E eu seria a que ia herdar da minha avó a benzeção, os chás. Então, isso já estava sobre mim, já estava. Então, a minha família já tinha essa expectativa. Eu já tinha 14 anos, estava benzendo algumas coisas. E a imagem eu tinha... o último que eu ia comprar, que não deu tempo, foi o São Pedro. Então, eu tinha muita. Eu era uma pessoa muito idólatra. E gostava demais de rezar, né? De praticar. E quando a minha família ficou sabendo que eu tinha ido na igreja de crente, o meu irmão... Ele veio, Que é o João. O João. Ele veio na minha casa só para falar comigo. Que negócio é esse? Como que você explica uma coisa dessa? Você, que é o nosso exemplo, você não vai fazer uma coisa dessa. E aí eu sentei com ele e comecei a falar para ele aquilo que Deus estava falando comigo. Mas, assim, foi muita resistência. Aí ele se posicionou e foi para a renovação carismática. Ele não ia em nada. Aí ele começou a ir para a renovação carismática, estava namorando minha cunhada, aí ele tocava violão lá, ele começou a ajudar lá. Aí ele vinha aqui na igreja, trazia ele para a comunidade. E aí a minha irmã, que nunca tinha feito nada, começou a fazer promessa e leva o meu sobrinho vestido de anjo. E a minha mãe falava, teu pai agora é o Jefferson. Tua mãe agora era fulana. Colocava as irmãs da igreja. Era aquela coisa também, não saía da igreja. O tempo inteiro envolvido com coisa da igreja. Eu? É. Eu gostava, sempre gostei de me envolver. Sempre gostei. E a minha mãe, assim, ela tinha muita resistência. Ela me ofendia. O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu te falei que era durante o dia, essa mulher que falou os 2 versículos para mim, ela me deu uma palavra. Ela falou assim para mim, olha, irmã, Deus vai usar muito a sua vida. Você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, ela falou. Só que o diabo vai usar sua mãe. E eu entendi que ela estava chamando a minha mãe de diabo. Por que essa mulher conhece minha mãe? Aí eu fiquei com raiva dela. Falei, imagina, minha mãe é uma bênção. Minha mãe, nossa, é uma pessoa maravilhosa. Só que isso foi verdade, isso aconteceu mesmo. E você não sabe quem que é essa mulher? Era uma pastora? Não é pastora, não. Ela chama Ivone, o pastor Jefferson conhece ela. Ele conhece ela de Ribeirão Preto. Só que eu nunca mais vi ela, nunca mais eu tive contato com ela.
E a minha mãe, assim, foi uma pessoa, porque eu não queria contrariar ela. Eu tinha perdido meu pai fazia pouco tempo. Então, ela estava sozinha e ela estava sofrendo muito. E eu não queria de jeito nenhum magoar ela. Só que eu ficava ali entre a cruz e a espada, porque agora eu já estava me convertendo. E as minhas irmãs, muita resistência. A família do Zé Mário não foi muita resistência, porque ele bebia e eles viram que ele tinha sido liberto, agora ele se posicionou. Então deixa ele. E os amigos de perto? Os amigos de próximo, que era da igreja, falava para mim, você sabe, né, que Pedro foi o primeiro papa, você sabe que você tá... Ficou aquela luta religiosa. Aquela briga, aquela guerra. Aí o que eu sabia da palavra, eu sempre compartilhava a palavra. Eu nunca fiquei diminuindo ninguém, mas sempre falava a palavra. E, é claro, as amizades que eu tinha hoje, eu não tenho mais. Eu preguei, passei o que eu aprendi... Mas as pessoas que eram minhas amigas, elas ficaram. Acabou a amizade, não teve como a gente continuar. Todas as amizades ficaram. Mas valeu a pena, porque toda a minha família conheceu Jesus, né? Graças a Deus. Minha mãe faleceu o ano retrasado, mas a minha mãe foi batizada, uma mulher que orava por mim, por nós, todos os dias. A gente viu Deus mudar a história da vida da minha mãe. Né? Era muita miséria. Demorou muito, Ana? Minha mãe demorou para converter. Ela era mais dura que... Ela era dura. Porque pelo jeito aí você deu trabalho também, né? Eu dei muito trabalho. Mas a minha mãe, ela falava, eu não tenho nada que me atrapalhe, eu sou um crente. Só que... ela não queria saber de Bíblia, ela não queria saber de igreja, ela não queria saber de orar. E ela ficava, toda vez que ela me via, ela falava assim para mim, por que você foi batizar de novo? Eu já tinha te batizado lá em Artinop. E eu explicava para ela, mãe, porque quando a senhora me levou, eu não tinha entendimento. Batismo quer dizer sepultamento. Aí eu dava estudo do batismo para ela. Mãe, Jesus falou aquele que crer e for batizado. Eu era nenezinho, não tinha como crer. Ninguém perguntou para mim, você crê? Se alguém pergunta para um bebê, o bebê não sabe. E aí ela falava, é verdade. Mas assim, passava 15 minutos, ela perguntava outra coisa. Mas você podia ter continuado indo na igreja católica? Entendeu? Então, ela sempre voltava. Né? Ela ficou anos assim. Aí, o meu cunhado, que é a esposa da Márcia, minha irmã, ele bebia muito, ele dava trabalho. E aí, ela assim, num desafio, que eu creio que foi com Deus, ela falou assim, se um dia o Edmilson virar crente, aí eu viro. Se um dia ele batizar, eu batizo. E aí, o que Deus fez? Ganhou o homem. Levou o Edmilson. Edmilson teve uma conversão tremenda. Nos primeiros encontros tremendo que a gente fez aqui em Brodowski, ele veio assim, ele estava viciado, estava, né, no mundão mesmo, dando muito trabalho para minha irmã, para os filhos, muito desgosto, né, porque faz tudo errado, e ele veio para o encontro assim. E aí ele chegou aqui, ele teve um encontro com Deus, foi batizado no Espírito Santo, e Deus fez assim, metanoia, transformou a vida dele. Hoje ele é assim, um novo homem servindo a Deus, sabe? E aí o que ela fez? Ela foi. Aí acabou convertendo. Converteu. Ana, você tem alguma experiência assim sobrenatural que você quer compartilhar de algo que Deus fez na tua vida, que marcou a tua vida de alguma maneira, tanto no início da tua conversão quanto agora já? Eu tive muita experiência com Deus. Assim, eu falo que as experiências que eu tive, muito forte com a palavra, que eu não conhecia nada da palavra. Por exemplo, esses 2 versículos que mudou a minha história. E depois, quando eu já tinha, né, decidido servir a Deus, tudo, aí a minha mãe falou que não tinha mais filha, eu estava naquele conflito com os irmãos, com a minha mãe. E eu fui, assim, sincera com Deus. Eu peguei aquela Bíblia minha e eu sentei ali na cadeira, na mesa, e falei, Deus, eu tô achando, assim, tudo tão novo, tão... Realmente, Jesus, ele tá vivo, e esse acesso que eu posso ter, posso falar com Deus. Não preciso ficar decorando, repetindo
assim, é muitas coisas novas. Eu vejo agora o senhor, eu falo, o senhor responde, as coisas acontecem, né? E a Bíblia, ela se tornou muito viva na minha vida, mas está muito difícil a convivência com a minha família. Eu não quero perder minha mãe. Eu perdi meu pai, né? Foi embora. Agora eu tenho minha mãe. E, nossa, está muito difícil. Minhas irmãs, eu amo minhas irmãs, amo meu irmão. E a gente sempre teve muita ligação, muita amizade. A gente sempre gostou de comer junto, de estar junto. E parece assim que eu ter me convertido deu aquela afastada, aquela esfriada. E quando eu ia lá era aquele pé de guerra. E eu falei tudo isso para Deus, sentada ali, sozinha na mesa. Falei, Deus, tô no meio de uma batalha, nossa, está muito difícil. Assim, eu gostaria muito de servir o Senhor, como eles falam, mas eu não vou mais na igreja porque está dando muito problema. Então, o que eu vou fazer? Vou obedecer, vou fazer as coisas tudo certo. Vou ficar quietinho na minha? Mas eu vou ficar na minha casa, né? Não vou mais na igreja católica também, mas eu vou ficar na minha casa. Aí, nisso que eu tô ali, sendo sincera, falando com Deus, abrindo meu coração, eu abri a Bíblia. Se não me engano, é Mateus 7, 10, 29, 39. Aquele versículo que fala assim, ó, não julgueis que vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a separação entre a mãe e a sua filha, entre a nora e a sua sogra. Aí ele continuou falando, né? E os seus inimigos serão os da sua própria casa. Ai, mas aquilo para mim foi revelador. Foi tremendo demais. E eu li aquilo assim várias vezes, né? E era para mim. Aquilo era para mim, era Deus falando comigo. Foi muito forte essa experiência. E eu, como eu não sabia memorizar, não sabia guardar, então eu punha o papelzinho, eu dobrava a página, eu riscava com a caneta, porque depois eu precisava achar e era muita folha. Como que eu vou achar isso depois, de novo? Aí eu peguei essa Bíblia e fui na casa da Marilda, pus dentro de uma sacola, porque eu tinha vergonha. A Marilda morava perto de mim, lá na Coab 2, eu fui lá e contei para ela o que eu estava falando com Deus, a experiência que eu estava tendo, tudo. E falei para ela, olha, eu estou entre a cruz e a espada. Porque olha o que eu li na Bíblia agora. Aí eu falei, agora Jesus me deu uma espada, eu vou ter que partir para cima, não posso recuar. Né? Então foi uma experiência muito forte, essa que eu tive assim, com a palavra. Eu tive muitas experiências com a palavra. Por exemplo, uma experiência muito forte quando eu fumava. Então eu falava, porque era assim, era uma luta tão grande que eu queria deixar o vício e não conseguia, que eu falava para mim, mas também não é tão errado assim fumar. E numa dessas vezes que eu estava ali questionando Deus, então por que o senhor permitiu eu ser viciada? Por que o senhor não tira isso da minha vida? E estava ali naquela luta, naqueles questionamentos ali. E eu estava lendo o livro de Isaías. E quando eu me deparei com o versículo, estava escrito, e eu estava, será que o senhor realmente se importa de eu fumar? Será que isso não é... O povo não está pondo na minha cabeça? Será que isso não é eu que estou incomodada demais, mas o senhor também não está nem aí para isso? Aí eu li. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Também nunca mais eu esqueci. Né? E aquilo, eu fiquei assim, ruminando aquilo, meses. Deus, eu não quero gastar meu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não serve. Né? Então, eu tive muita experiência assim, de Deus falar comigo, me responder através da palavra de Deus. Agora, experiências assim de sobrenatural, eu lembro que tinha uma música que ela repetia muito, Santo, Santo, Santo. E Apocalipse fala que os anciãos, eles jogam suas coroas, e eles declaram Santo, Santo, Santo. E isso, assim, isso é a eternidade. E isso não cabia na minha mente. Eu falava, mas como que o mundo espiritual, os anjos, os querubins, como que eles conseguem parar e ficar diante de Deus falando santo, santo, santo? Aí eu falei, Deus, eu queria que o senhor me desse uma experiência para mim poder, assim, entender por que é isso. E eu estava no ensaio do louvor, na época eu fazia parte do Ministério do Louvor, a gente estava no ensaio do louvor num sábado à tarde. E a gente ia ensaiar essa música. E eu falei isso para Deus durante a oração. Eu falei, Deus, eu queria entender, né, o que acontece, que há esse prazer, esse gozo, essa satisfação, né, que os querubins, os anjos, e nós,
vamos ficar ali e pela eternidade. O que acontece? Ai, naquele momento ali que a gente começou a repetir santo, e eu cantando, eu saí da igreja. Eu saí daquele ambiente. E eu entrei em um outro ambiente. Em espírito aí. Em espírito, que assim, que eu não sei explicar o que aconteceu. Mas assim, o ensaio acabou, eu estava no chão ainda. Naquele tempo tinha um tapete verde ali na cascata. Eu fiquei naquele tapete. E o povo estava me chamando para ir embora. E eu estava naquele ambiente onde os anjos e os querubins, eles declaravam santo. E a única coisa que eu queria falar era santo. E era para a eternidade. Eu não sei quanto tempo eu passei ali. Eu tenho a impressão que eu passei um ensaio do louvor. Né? Ali, embriagada, parece que eu fui arrebatada. E tive essa experiência assim. Era algo que a minha alma nunca tinha... É porque as pessoas, quando a gente... né, lê esses versículos, né? As pessoas têm um pensamento, mas por que isso é tão profundo, né? Esse negócio de santo, né? E aí, de repente, começa a imaginar o céu, né? Uma coisa parada só fazendo aquilo que é para Deus e tipo, qual que é o sentido disso, né? Que graça que tem isso. E quando isso. Deus traz isso pra gente, é revelador, né? Porque ele destrava algo dentro da gente, né? Foi uma experiência tremenda essa que eu tive, que assim, não sei como explicar. Mas o que eu senti, eu não queria sair dali, eu queria... é a eternidade que eu quero, é isso que eu quero. Eu quero sentir isso, eu quero viver isso, a eternidade. Né? E essa experiência foi muito forte. Eu lembro que você me contou também uma situação, eu não sei se foi um lugar que você... Foi numa pregação isso. Eu até lembro que da primeira vez... Eu era líder de um núcleo e aí eu te chamei. E aquele dia eu senti uma presença de Deus, assim, muito forte ali, né? Uhum. Você contou uma experiência que você foi num lugar e aí você começou a falar em espanhol. Como é que foi isso aí? Foi tremendo. Foi na igreja mesmo. Foi o pastor Eric de Barretos. Ele veio fazer um seminário aqui na comunidade. Foi aqui na igreja? Na igreja mesmo. De vida no Espírito. E tava ele, um ou dois irmãos tocando violão, uma coisa assim, não tinha nem muito instrumento, uma coisa bem simples. E era seminário de vida no Espírito, e aquela paixão pelo Espírito, me enche com o teu Espírito. A gente cantava muita música do Espírito Santo, há anos atrás. E aí eu vim para esse seminário, e eu falei, Deus, eu não quero nem saber o que vai acontecer, mas eu quero me encher. Eu quero buscar. Aquela expectativa de sair transbordando. Eu vim dessa expectativa. Quero me lançar, quero me jogar, quero pagar mico, sabe? Mas eu quero a Deus. E aí veio o pessoal de Jardinópolis, que é Igrejas Aliançadas naquela época. E a igreja ficou cheia de gente. E eu entrei num período de adoração com Deus, assim, que eu fechei meu olho e eu só queria adorar. Só adorava e falei, parece assim, eu falei todas as palavras que eu sei falar em português. De chamar ele de lindo, precioso, poderoso, cheiroso, tremendo. Começou a se declarar. Declarando, elogiando Jesus de todas as palavras que eu conhecia no meu vocabulário. Eu falava para ele naquela presença ali dele, né? E sem, assim, eu não me importei quem estava perto, né? Até hoje eu nem sei quem estava perto de mim. Mas nisso que eu tô adorando, tô falando palavras em português, as palavras acabou. A impressão que eu tenho é que acabou. E aí eu comecei a falar palavras em espanhol, só que eu nunca tinha falado. Né? Eu lembro que eu falava... Começou a vir, assim, no teu espírito. Começou a vir. E aí você começou a verbalizar. Do jeito que eu estava falando, precioso, poderoso, tu és lindo. Aí eu lembro que eu comecei a falar, tu és lindo, Senhor. E ia vir no teu espírito. És grande, Senhor. E aquilo, não sei, parece que veio aquele sotaque, aquela língua. E eu fiquei maravilhada de poder... Eu sabia que eu estava elogiando ele, eu estava entendendo que eu continuava elogiando ele. E só que eu não estava elogiando mais em português, eu estava elogiando em outra língua. E aquilo não acabava.
Não acabava. Eu fiquei ali também não sei quanto tempo, que eu não queria que o culto acabasse, o louvor acabasse. E depois dessa experiência, toda vez que eu ia orar, eu adorar... Saía em espanhol. Saía em espanhol. Aí eu tinha até medo. Falei, Deus, eu não posso chegar no açougue e pedir a carne em espanhol, Jesus. Eu não posso chegar no mercado e fazer uma pergunta em espanhol, né? Que aí eu vou pagar mico, Jesus, né? E aí, esse dia que você está contando, eu tinha ido dar uma palavra. Isso. No núcleo. E aí você começou a contar essa experiência. Exato. E de repente você começou a falar em espanhol. E aí eu lembro que você não parava mais, exato, né? Exato, E aí você até foi outra experiência. Você falou assim, pessoal, eu posso continuar pregando assim? Vocês estão me entendendo? Tá dando para entender? E a igreja deu um sinal que sim, e você pregou a palavra inteira em espanhol, né? Então, depois desse dia que eu tive essa experiência aqui na igreja, tinha um congresso em Goiânia, foi um dos maiores congressos que eu já fui na minha vida, umas 10 mil pessoas, mais ou menos. E tava o Harold Caballeros, que ele era um dos preleitores lá. Neuza Tioca, intercessora. A Valnice estava num jejum de 40 dias pela nação. E ele falava espanhol e eu anotava. Então, Deus abriu os meus ouvidos para entender. Foi tremendo demais. Lá também eu tive essa experiência. Antes do intérprete falar, eu já estava escrevendo a frase que ele tinha falado. Então, lá eu tive essa experiência também, que assim, eu sentia que o meu ouvido era como se ele tivesse abrido. Ele abriu, né, para mim ter esse entendimento lá. E quando eu falava dessas experiências, acabava o português. Sempre que eu falava, eu ia fazer a gente ia numa oração, por exemplo. Se eu fosse contar a experiência de ouvir o Harold Caballeros, ele estava dando testemunho da Guatemala, né, que estava acontecendo um avivamento lá, 70% de pessoas convertidas e sinais, e até nas plantações. E quando eu ia contar o que eu ouvi lá, saía tudo em espanhol. E hoje ainda a adoração ainda é assim ainda. Ô, Ana, vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual, que é uma coisa que você trabalha hoje também, né? Começa falando um pouco para as pessoas entender como é que funciona a respeito de demônios territoriais. Como é que funciona isso dentro de uma cidade, a respeito de países, né, de nação? Como é que funciona isso? Então, a gente tem aí uma hierarquia satânica. Temos os príncipes, né, os principados, que governa continentes, governa grandes territórios, vamos dizer. Então, eles só ficam no nível de comando e não vai nas igrejas, não manifesta. Eles estão no mais alto nível da hierarquia satânica. E tem os seus comandados, principados, as potestades. Elas governam territórios menores, trazendo influência na cultura, na crença. Então, elas dominam pequenos territórios. Os principados, as potestades e os dominadores. Aí, eles governam em territórios, mas esses já são os que têm contato com os humanos. Os dominadores são tipo uma cidade, um bairro, algo do tipo assim. Aí, se você vai, por exemplo, fazer um mapeamento de Brodowski, aí você pode pegar bairro tal, tem uma atuação de vício. Então, ali há uma legião que atua nessa área do vício. Por isso que sempre tem, tipo, um bairro, vamos supor, um bairro alto padrão e, de repente, um bairro que é mais violento. Isso, exato. Sempre tem, porque sempre que as pessoas olham e pegam e falam, não, aquele bairro ali é bom, porque aquele bairro é um bairro rico, né, de alto padrão. Mas no bairro rico, alto padrão, ele se manifesta de outra maneira. De outra forma. De repente na idolatria, algo do tipo assim. Na frieza. No divórcio, nos vícios. Ele tá... Outros dominadores estão trabalhando. Porque talvez as pessoas olhem... Tá tudo bem. Entendem, tipo assim, nossa, aquele bairro lá parece que não tem Deus, porque é violência, é morte, tem tráfico, mas o outro não, o outro é uma bênção, porque tem de alto padrão, as pessoas são ricas, mas sempre tem os dominadores dentro desse padrão também, né?
Que é para destruir família, esse tipo de coisa. Sim, eles estão trabalhando. Então, você pode notar que, como você falou, os bairros são diferentes uns dos outros. Porque a influência está ali, os dominadores estão ali. Né? O comando está ali. Não quer dizer que nos outros bairros, por exemplo, só naquele bairro que tem vício, não. Mas o comando do vício está ali. Então, dali ele dá comando para o resto dos bairros. Mas o comando está ali. Então, ele influencia ali. Esses são os que têm o contato direto com os seres humanos. Que traz a briga, que traz o vício, que traz a contenda, né, que traz a prostituição. Esses são os que trabalham diretamente na alma do homem, lançando seus dardos inflamados, trazendo a sua influência, de alguma forma. Enquanto que as potestades, por exemplo, a potestade, você pega a potestade em Jardinópolis, por exemplo, potestade ali da Lapa, ela traz uma influência muito forte naquele território. Porque ali não é só a adoração de quem está ali, mas de quem traz a adoração de fora. Exato. Também alimenta esse dominador ali. Quanto mais pessoas quanto mais pessoas oferecem seu sacrifício, mais aquela potestade ela vai se fortalecendo com o pecado das pessoas. E o nome também tem uma referência? Tipo, o bairro ter um nome específico também é uma das coisas que a gente olha que tipo, pode ter uma influência muito grande, né, naquele bairro? Pode ter, desde a cidade, né? As cidades, o nome já tem uma influência demoníaca. Tem sim, os nomes têm muito, muito a ver. Você vê pela Bíblia, o próprio Deus trocou o nome de tantas pessoas. Verdade. Porque o nome é muito importante, tem muita influência. A respeito de intercessão profética, como é que funciona isso? Intercessão profética, coisa linda de Jesus, né? Eu amo essa parte da intercessão, né? É você tá liberando decretos, é você tá liberando palavras que ainda não aconteceu, né? Mas que Deus já te deu. Tá no teu espírito, mas você tá verbalizando no mundo espiritual para que aconteça. Para que aconteça no mundo físico. Então, Deus te dá a palavra, Deus te dá a intercessão. Às vezes, as pessoas... É meio louco, né? Porque Deus já está mostrando algo que vai acontecer, que é para você verbalizar. Então, é complicado porque não aconteceu ainda. Você vê que muita intercessão que a gente faz, bate em cima, às vezes até pede, né, gente? Vamos orar por isso. E às vezes a pessoa... É absurdo, né? Mas é coisa que vai acontecer. É porque às vezes a igreja está ali numa dimensão, né? Os intercessores, né? E de repente Deus, ele joga algo ali, né? E de repente é uma coisa bem... Às vezes a gente nem entende, né? Algo bem estranho. Às vezes não entende. Só que a gente entende que a gente tem que estar orando e verbalizando aquilo no mundo espiritual, né? Tem que liberar. Para algo acontecer. A respeito de libertação, Ana, você ainda trabalha com libertação, né? Trabalho, amo. E nessa parte, você chegou a ver muita coisa maluca, assim, na parte de libertação? Muita coisa, eu já vi muita coisa. A gente tinha um trabalho, eu acredito que a igreja, não a comunidade metodista, mas a igreja do Senhor, até algum pouco tempo atrás, trabalhava num nível de libertação que a gente entendia que era expulsar demônios. Às vezes... cancelar alguma obra de feitiçaria, macumbaria e tal. Mas Deus, ele tem nos levado a um nível mais profundo, a um entendimento maior a respeito da libertação. Porque a gente entendia que libertação era a manifestação de demônio, era expulsar demônio. E a gente agora tem tido outro entendimento, que nem toda pessoa que está influenciada ou endemonizada, amarrada, ela vai ficar endemoniada. Então, a gente já viu muito, eu já tive muita experiência de expulsar demônio, o demônio querer justificar porque ele está ali, ele é muito astuto, né? Então, ele usa, por exemplo, eu não vou sair porque foi feito um trabalho para mim, uma entrega, um despacho, e a pessoa que fez a entrega já morreu. Então, é uma forma de intimidar. Te colocando numa situação, colocando na parede, e aí, vamos ver como é que você vai resolver e agora? O que você vai fazer? O cara já morreu, e aí?
Né? Eu saio, mas só que você vai ter que ir lá pegar tal objeto e trazer aqui. Porque aquilo lá é meu, entendeu? Então, a gente lidou muito com esse tipo de coisa. E aí, eu não vou sair porque ele gosta de mim, a pessoa endemoniada. Ele gosta de mim, ele me chamou. Uhum. Então, a gente lidou muito com esse tipo de coisa. E é uma coisa assim que cada caso é um caso. E cada caso você tem que depender de Deus, você tem que depender do Espírito Santo. Porque, como eu falei, o diabo ele é inteligente. Às vezes tem pessoa que despreza. Diabo é um cardido, põe apelido e tal. Não, o diabo ele é muito inteligente. Uhum. Ele é estrategista. E ele vai usar de todo o argumento que ele tiver para ficar ocupando aquele território. Isso seja numa pessoa, seja num bairro, seja na cidade, ele vai sempre procurar argumentos, estratégias, brechas, para poder permanecer ali dominando no comando, né? Então, a gente tem que depender muito do Espírito Santo, estar muito atento às direções, porque Deus também é um Deus estrategista, né? Aliás, o diabo copiou de Deus, que é invejoso, né? Mas Deus, ele nos dá a estratégia, dá a sabedoria. Assim, Deus já... Que nem essas afrontas, né? Que muitas vezes pessoas possuídas por demônio me falaram. Então, é uma coisa que... quando você ouve, você fala, e agora? Entendeu? Mas imediatamente Deus te dá o escape, Deus te dá a palavra. Imediatamente. E é muito lindo você ver uma pessoa, às vezes, não ficou endemoniada, mas ela estava debaixo de uma cadeia demoníaca. Existem, o grau da pessoa ficar possessa, mesmo tomada. Uhum. Depois disso, você falou sobre ficar endemonizado, né? Uhum. Endemonizado seria o quê? Seria ela... É um cerco de perto. Né? Que o diabo, a Bíblia fala que o diabo ele anda ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos. Então, todos nós somos tentados. Uhum. Esse é o derredor. Que ele só vai entrar se a gente der lugar. Agora, quando a pessoa... Geralmente, essa pessoa deu lugar. Então, o anjo afastou e o demônio se aproximou. Então, é um cerco muito apertado. Então, ele está muito... Sabe aquela pessoa que já está sentindo a garganta, a cabeça já está apertando. Começa a ficar atribulada. Atribulada demais. Ela já não está ouvindo, por exemplo. Ela está num culto, ela já não está ouvindo mais nada. Tira a paz, rouba... Ela fica totalmente perturbada. Porém, ela não está endemoniada. E é aquela situação também, a pessoa fica muito nervosa, ela sai de si, mas não é uma possessão. De repente, ela fica muito nervosa, ela agride, ela fala com palavras. Uhum. Também é um sistema de ficar endemonizado. Quando ela já está expressando, a maioria das vezes, é o problema que é o discernimento de espírito aí. Porque a alma, ela está muito próxima. Uhum. Então, a pessoa que não tem discernimento, às vezes, por exemplo, que nem você falou, a pessoa começa a gritar, né? O próprio cerco que o inimigo traz, aquela opressão, aquele aperto, faz com que a alma da pessoa grita. Ela não está endemoniada ainda, porém, ela está sentindo muita opressão. Então, não é uma possessão, mas é uma opressão. Então, ela começa a gritar. E, às vezes, a pessoa que é de Deus... ela começa a expulsar como se a pessoa tivesse endemoniada. Mas a pessoa está ouvindo você falar. E, às vezes, é até uma ofensa, até magoa aquela pessoa. Né? Porque há essa confusão. Né? A alma e o espírito fica muito, muito perto, muito ligado. Então, se a gente não tiver discernimento, a gente acha que é o diabo e, na verdade, é a alma. E, muitas vezes, é o diabo e a pessoa está falando o nome da pessoa. Então, aí, tudo que a gente vai precisar nesse momento é dessa sensibilidade, desse discernimento. Dessa direção do Espírito Santo ali no momento. Para você saber quem está ali. É a alma, né? É um demônio que está atuando ali? Ou é a alma da pessoa? Porque, às vezes, a pessoa tem a alma tão ferida, tão doente. Ela já sofreu tanto abuso, ela já sofreu tanta rejeição. A gente já viu isso, eu estou falando porque isso é testemunho de pessoas que vêm para a igreja, ela se sente acolhida, ela se sente amada. E quando esse cerco fecha, ela tem essas crises, né, de gritos, de cair para o chão,
Mas ela estava ouvindo tudo, ela sabia o que estava acontecendo. Os demônios, então, podem encontrar uma brecha na pessoa para entrar através de um trauma, através de uma ferida. De uma rejeição. De uma rejeição. Uma falta de perdão. É uma brecha também. É uma brecha. Então, existe, por exemplo, brechas que são direcionadas às pessoas que estão machucadas, traumatizadas, passaram por abuso. E existe também aquela pessoa que ela dá abertura através das obras da carne. Existe. Através de ações, de atitudes e de sentimentos. Tipo um adultério, um vício. Com certeza. Abre também uma brecha. Com certeza. Você vê como é sério. Eu tenho meditado muito nisso. Eu ainda estou aprendendo. Mas aí a gente falou aí, né, dos principados, das potestades, dos dominadores. A gente sabe que, então, as potestades, elas não atuam diretamente com os seres humanos. Porém, eles têm os seus liderados que atuam. Então, aonde os dominadores, os rasteiros, esses que manifestam em centro, manifestam na igreja, faz confusão no bar, aonde que eles atuam? Na alma do ser humano. Então, eles atuam diretamente, ferindo, né, humilhando, causando verdadeiras feridas na alma. Porque do que eles se alimentam? Do pecado. Ele alimenta do pecado e das feridas. Então, quanto mais a pessoa tem feridas de rejeição, quanto mais ela tem a estima lá embaixo, quanto mais ela não conhece a identidade dela em Deus, em Cristo, ela não está cumprindo o propósito de Deus, está totalmente fora do propósito de Deus. Então, tudo aquilo que ela sente, essa amargura, esse desejo de vingança, o adultério, a prostituição, a falta de perdão, tudo isso na verdade, é alimento para o mundo espiritual, que aí vai alimentar, não só fortalecendo o exército que está aqui corpo a corpo com os homens, mas vai fortalecer aquele trono que está no comando naquele território. Entendeu? Ah, interessante. Então, a gente está estudando, né, que cada período é regido por um trono, que é um príncipe das trevas. Por isso, o zodíaco são 12 tronos, regido por 12 príncipes. Então, esses príncipes, eles estão assentados em tronos, que regem nações, grandes são principados e potestades. Isso, os que estão no alto. E aí, só que eles dão comando, e os seus liderados estão debaixo dessa autoridade, debaixo dessa hierarquia. Que são demônios, dominadores. São demônios maiores e os menores. Né? Então, a forma como eles trabalham, influenciando a cultura, influenciando a forma de vida, influenciando a crença. Você vê que, por exemplo, o pastor Jefferson chegou em Brodowski, ele fala, os jovens de Brodowski não gostavam de estudar, o que eles pensavam? É um pensamento, assim, uma cultura, um pensamento errado daquela cidadezinha, do interior, que a pessoa tem que não pode estudar, ela vai casar nova, vai ter os filhos, formar família, né? E depois vai sentar na calçada numa cadeira de descanso. Ela tem uma mente limitada, uma visão limitada. Então, ela não precisa fazer uma faculdade, não precisa estudar. Então, isso é uma cultura, um pensamento que já é implantado por uma legião, por uma potestade, que quer dominar, quer manter cativo aquele povo, na ignorância, né? Dentro daquela cultura, aquelas festinhas, né? Que faz fortalecer aqueles costumes, entendeu? Por isso que existem muitos, de repente, muitos lugares, não só no Brasil, mas em outros, por exemplo, que estão debaixo de um espírito de miséria, Exatamente. de fome. A gente sempre vê assim que são lugares diferentes, né? Por exemplo, um exemplo da África. A África passa muito por essa escassez de fome, né? A gente sabe que tem muito essa parte de ritual lá, né? A respeito de demônios mesmo, né? E existem países onde o país é rico, estruturado, mas naquele lugar lá, por exemplo, as pessoas têm um coração muito fechado para Deus, né? Frio, né? Então, são todos esses principados que estão nos ares, eles começam a controlar os territórios, os ambientes, a agricultura, a forma das pessoas pensarem, é tudo assim que funciona. Assim funciona. E só Jesus pode chegar e derrubar esses tronos. Acredito que pessoa por pessoa,
né? Você, através de você, implantando o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não está aqui ou lá. Ele está dentro de nós. Então, onde eu estou estabelecida, o meu papel é implantar o reino de Deus, é estabelecer, eu falo para as discípulas, né? Cada uma de nós somos embaixadores do reino que deve estabelecer as leis, estabelecer os princípios na nossa vida, primeiro, e depois a gente vai estabelecer na nossa família e depois na nossa vizinhança, na nossa cidade. Eu ia entrar para falar nisso, até questão de família, né? Cada família, você falou assim que você veio de uma família muito pobre, né? Eu acredito que o pessoal da tua família também era uma família muito pobre. Todo mundo. Então, quando a gente começa a mapear essa situação, tipo, a minha família sempre veio de uma raiz muito pobre. São demônios que estão ali. Espíritos de miséria. Atuando naquela família amarrando, fechando as portas, né? E limitando a mente da pessoa. A pessoa não consegue estudar. Não. Tem você nasceu que trabalhar, pobre, você vai morrer pobre. Tem que trabalhar, senão você vai morrer de fome. Se você conseguir ganhar para comer, já dê-se por feliz. Você nunca vai ter um carro, você nunca vai ter uma bicicleta nova. Então, eu trabalho muitas setas na mente. E aí, a circunstância, você olha e fala, é verdade. Eu ia falar a respeito, por exemplo, quando as pessoas olham a respeito de libertação, as pessoas acham que só você aceitar Jesus, você foi liberto, né? Eu sempre fui, sempre prego sobre isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu acredito que a partir do momento, você falou isso, que até hoje você vem aprendendo com as experiências, o Senhor vai trazendo algo novo, é sempre progressivo, né? O Senhor sempre vai dando coisas novas pra gente. Não é somente eu vim aceitar Jesus, né? Eu preciso começar a lutar para quebrar amarras da minha vida. O Espírito Santo ele vai mostrando situações onde eu estava preso, onde atuava na minha família. Isso é um processo que vai sendo quebrado. Contínuo, Contínuo. Porque você vê, a gente tem exemplos na Bíblia, por exemplo. É uma coisa que a gente tem entendimento não faz tanto tempo assim, de maldições familiares, por exemplo. Aquilo que eu vivo hoje, que é consequência do pecado que não foi eu que cometi, mas foi os meus antepassados. Por exemplo, a miséria, o espírito de miséria. Tem aí uma legião de tranca-rua que amarra, que não deixa prosperar, que não deixa vencer, que fecha as portas, entendeu? E isso não foi eu que fiz alguma prática. Eu nunca fui lá e servi, né? Mas os meus antepassados foram. Aí você vê que como tem na palavra, né? Tem Daniel, que Daniel era um homem de Deus, um homem de Deus que foi exemplo na Babilônia. Um homem que buscava Deus, que era sincero a Deus, que era temente, era um santo de Deus. E o que ele faz? Ele confessa diante de Deus como se fosse ele. Senhor, nós pecamos. Então, ele toma o pecado de Israel como se fosse dele. E ele chora pelo pecado da nação. E às vezes a gente fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, eu entreguei minha vida para Jesus. Só que quantos cristãos que você vê, por exemplo, que tem vida amarrada, vida financeira? Quantos cristãos que caem em pecado? Quantos cristãos que desvia? Quantos cristãos que falam assim, eu faço de tudo, mas eu não consigo vencer? Não consegue se manter firme dentro do chamado e o propósito que Deus tem para ela. Exato. Né? Tá sempre, é um ciclo. É um ciclo. Porque o inimigo, hoje eu entendo assim, o inimigo ele tem um requerimento. Talvez não por causa de mim. Vamos supor que seja por causa dos meus antepassados. Mas ele tem um documento legal para agir. A Bíblia fala, né, de geração em geração. Porque alguém deu isso. Porque alguém deu legalidade. Você não conhece, por exemplo, a cultura brasileira, a gente não conhece nossos antepassados. Eu conheci minha avó, uma vó e dois vô. Mas eu não sei quem foi minha avó. Não sei quem foi minha bisavó, minha tataravó, com que ela se envolveu. É tipo, por exemplo, a gente aprendeu isso na escola, que quando descobriu o Brasil, eram os índios aqui, chegaram, né? E para poder obter a riqueza que os índios tinham, eles trocavam através de espelho, né? Para poder pegar o ouro, depois foi com o pau-brasil, né? Foi se enriquecendo, meio que tipo na trapaça, né? Em cima dos índios. Engano. E depois que os índios começaram a perceber isso, muitos índios foram mortos e houve um derramamento de sangue. E o derramamento de sangue hoje ele abre portais, né? Isso. É um exemplo de tipo, hoje o que o Brasil mais luta hoje é sobre esse espírito de corrupção. Exato. É mais ou menos isso que funciona.
é isso mesmo. Isso implantou lá no início, através de trapaça, derramamento de sangue, e esse principado ele conseguiu esse domínio. Exato. E hoje é essa luta, é assim que funciona. É assim que funciona. Como funciona na nação, funciona de pessoa para pessoa até também. Até família. Famílias inteiras. Você vê assim, meu pai, ele faleceu e ele já fazia tempo que ele não trabalhava. Eu já era casada, só tava o meu irmão em casa e 2 irmãs. E assim, a gente gastou, porque ele ficou 1 ano doente, ninguém conseguia trabalhar, né? Ele não tinha benefício nenhum. A minha mãe não podia sair porque tinha que cuidar dele 24 horas. E, então, foi uma luta muito grande. E ele era uma pessoa que... Ele tinha um espírito de miséria, meu pai. Eu amo meu pai, respeito, sei das qualidades que ele teve, dos princípios que ele me ensinou, mas eu estou falando, espiritualmente, ele tinha uma herança de miséria. Porque a minha avó passou fome a ponto de ter que roubar comida nas fazendas. Entrar, arrombar cerca e roubar comida para as crianças. Então, é um espírito de miséria. É uma condição miserável. Eu acho interessante o seguinte, você está falando sobre tudo isso, né? Hoje, em si, depois que vocês converteram, hoje você tem um irmão que é empresário, mora nos Estados Unidos, que foram criados todos dentro desse barraco, né? Isso. Então, foi uma libertação também nessa área. Quando uma restituição também. Muito grande que Deus fez. Por isso que eu te falei da minha mãe. Eu vi Deus mudar a história da minha mãe. Porque minha mãe não tinha visão, minha mãe não tinha nada. Minha mãe tinha um calçado que chamava Conga. Você conheceu? Não, né? Não conheço isso. Ela tinha ela assim, até acabar. Era tecido. Usava. Até acabar. Ganhou usado e ia até acabar. E era entendeu? A gente não tinha nada. E o meu pai morreu, ela tinha vontade de ter Bombril. Você sabe o que significa isso? Ter vontade de ter 2 pedaços de sabão? Um para pôr no tanque, outro para pôr na lava-louça. Coisa bem maluca, né? Ela não tinha água, tinha que buscar água na cabeça. Não tinha nada, não tinha chuveiro, não tinha nada. Sabonete não tinha nada. E aí, assim, o meu pai morreu, a gente tinha uma fruteira daquelas que é inox, de 2, 3 partes, a minha mãe tinha. E não tinha nada na fruteira. Eu colocava coisa que não usava, entendeu? E aí eu lembro, assim, a Jocasta, ela tinha 3 meses quando meu pai faleceu. E a gente está passando, assim, num perrengue, porque era a época que o Zé Mário também bebia e gastava tudo no bar e pagava para todo mundo. Então, a gente estava na miséria também, passando muito apuro financeiro. E o meu pai morreu, passou, assim, uns 20 dias, mais ou menos, 1 mês. Eu fui na minha mãe, eu vi fruta na fruteira, eu nunca tinha visto. Né? E, assim, eu não era convertida, mas aquilo mexeu comigo. Falei, gente, né? Então, parece assim, meu pai foi um tanto de demônio, de legião, parece que saiu, sabe? E ele era muito negativo. Ele sempre falava assim, nós nasceu tudo pobre, nós vamos morrer pobre. Nós nunca vamos ter nada. Essa mentalidade era ministrada na cabeça dele, né? Eu era louca para estudar, eu queria estudar, Nossa, eu queria estudar, eu amava, gosto de ler, gosto de estudar. Ele não deixou eu estudar. Não, larga a mão dessa bobeira. Você já estudou demais, eu fiz até a 8ª série. Ele falou, não, ninguém na minha família tinha feito 8ª série. Da família dele, sobrinho, ninguém. Eu fui das primeiras que fez 8ª série. Da sobrinhada, tudo. E ele falava, que bobeira, fica perdendo tempo, você tem que trabalhar. E eu trabalhava. Põe comida na mesa, isso. Eu trabalhava também, estudava. Mas você vê a mentalidade, né? E hoje, como você falou, todas as minhas irmãs têm casa, que é um dos melhores bairros para mim. De Brodowski, Jardim Imaculada. Excelente ali. Todas são casa delas, ninguém paga aluguel, todo mundo tem sua casa. Todo mundo tem seu carro, todo mundo tem sua estabilidade. É lógico que a gente não veio para Jesus para isso. Mas a gente veio e Deus mudou toda a realidade. Mudou essa condição. Tirou essa mentalidade de miséria, de pessoa miserável. Por exemplo, eu não posso comprar uma roupa, eu não posso fazer uma viagem. Isso não tem mais. Isso ficou para trás. Graças a Deus. Vou correr aqui por causa do tempo. Você tem sonho que você pretende realizar? Nossa, eu tenho um sonho. Vou te falar que eu quero ir para Israel. Ah, legal. Nossa, é meu sonho. Acho que é um sonho, de toda... Nossa. Eu entro nos sites que é de viagens, eu vou a Israel muito, viajando, né? Porque eu ando pelas ruas de Israel, eu vejo tudo ali, as feiras, as vendas, a ceia, tudo que acontece ali. Você gosta também de fazer missão, né?
Ah, eu gosto de andar, pastor. Eu gosto. Eu falo pro pastor Jefferson assim, que você fazer viagem, abre a sua mente, muda seu modo de pensar, você conhece pessoa nova, comida nova, você tem a oportunidade de falar do Deus que você serve, dos seus costumes. Viajar é tudo de bom. Ô, Ana, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, eu queria que você assim, olhasse, direcionasse, não só pelo que você em si, né, viveu, mas de repente é uma palavra assim que Deus tem trazido para você para o momento de agora, algo rema para você. Eu queria que você passasse isso para quem está assistindo. Então eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e passasse para eles uma mensagem para quem está nos assistindo aí. Amém, glória a Deus. Eu preciso falar que Jesus, né, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, se você ainda não teve essa experiência de entregar a sua vida para Jesus, de falar com Jesus e ver suas orações respondidas, hoje eu te convido. Você, quando estiver sozinho lá no seu quarto, que antes de você dormir, você que está ouviu essa mensagem, é o dia de você parar e de você falar: Jesus, eu quero te servir, eu quero te buscar, eu quero te conhecer. Porque fazem aí quase 30 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E toda oportunidade que eu tenho, eu falo: Jesus, a minha vida é tua, é do Senhor. Passei por lutas, passei por adversidades, mas vale a pena. Vale a pena. Entrega a sua vida, entrega o seu coração, entrega as suas finanças, entrega seus filhos, se você tiver, sua casa. Vale a pena, porque o que Jesus faz na nossa vida é eternidade, é para a eternidade. Então Jesus não veio fazer uma obra passageira, ele veio fazer uma obra eterna. Amém. Ana, eu queria te agradecer, viu, pela tua presença. Eu acredito assim que teria muitas outras coisas para a gente estar falando, mas foi mais para o pessoal poder te conhecer a tua vida, conhecer o ministério, que através de tudo aquilo que Deus está te usando para poder fazer sobre a vida das pessoas. Então eu te agradeço por você poder estar aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Né? Pessoal, eu queria agradecer a todos que ficaram até agora. Se você ficou até aí nesse momento, deixa seu joinha aí, deixa seu like no vídeo, compartilha esse vídeo. Tem a opção inscrever-se aí, inscreve no canal. Toda semana aí a gente tem trazido um podcast com testemunho, com a vida de transformação, né, do que Deus fez na vida das pessoas. Então eu quero deixar para você esse convite: inscreva-se aí no canal, manda esse testemunho, esse podcast para o máximo de pessoas que você puder, que isso vai trazer engajamento também para o canal e Jesus vai estar alcançando essas vidas. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.